o brilho que mata. Você abandonaria sua família e sua casa para marchar em direção ao inferno gelado por causa de um boato sobre pedras amarelas no chão? Imagine um deserto branco e implacável, onde o termômetro marca 40 graus abaixo de zero, e o vento corta a pele como uma navalha afiada. Milhares de homens e mulheres caminham em fila, carregando toneladas de suprimentos nas costas, movidos por uma febre que não conhece limites. A febre do ouro, de 1896. Tudo começou em um riacho remoto e silencioso, no coração selvagem do território de Yukon, no Canadá. 3 exploradores pararam para descansar. George Carmack, junto com Skoukan Jim e Tag Charlie, eles não sabiam que aquele momento mudaria o mundo. Enquanto lavavam suas panelas no Rabbit Creek, o brilho metálico sob a água cristalina os paralisou. Eram pepitas de ouro do tamanho de moedas, depositadas ali por eras esperando para serem encontradas. Eles rebatizaram o local como Bonanza Creek e tentaram manter o segredo por algum tempo. Mas o ouro tem um cheiro que se espalha rápido. Em poucos meses a notícia atravessou fronteiras, chegando aos portos de Seattle e São Francisco. As manchetes dos jornais gritavam sobre toneladas de ouro. Uma massa humana desesperada começou a se mover. Homens de todas as profissões largaram tudo. Advogados, prefeitos e operários venderam suas casas. Compraram passagens para o norte desconhecido. O que eles encontrariam não era riqueza fácil, mas uma prova de resistência que poucos superariam. Existiam 2 rotas principais para chegar ao Eldorado, e ambas eram portões para o sofrimento absoluto. A primeira era a trilha de Chilkoot Pass, uma subida íngreme e constante através das montanhas, onde os homens eram obrigados a subir degraus de gelo, carregando fardos pesadíssimos repetidas vezes. A polícia montada do Canadá impôs uma regra rígida. Cada pessoa precisava levar 1 tonelada de mantimentos, comida suficiente para sobreviver por um ano inteiro. Isso significava subir a montanha 30 ou 40 vezes. Milhares de quilos transportados apenas com a força do corpo. Muitos desistiam no meio do caminho exaustos. Outros morriam soterrados por avalanches repentinas. A segunda rota é conhecida como White Pass, ou mais sombriamente, como a trilha do cavalo morto. O terreno era tão traiçoeiro e lamacento que mais de 3.000 cavalos morreram de exaustão. Seus corpos eram deixados para apodrecer no caminho, criando um cenário de horror para quem vinha atrás. Quem conseguia atravessar as montanhas enfrentava o rio. 800 quilômetros de águas perigosas no rio Yukon, em barcos improvisados e frágeis construídos na hora. Muitos naufragaram nas corredeiras de Miles Canyon, perdendo tudo o que haviam lutado tanto para carregar. Os que sobreviviam chegavam finalmente a Dawson City, uma cidade que nasceu do barro e da lama. Em poucos meses, ela se tornou a maior cidade do Oeste, com 40.000 habitantes vivendo em tendas e cabanas. O preço das coisas era absurdo e surreal. Um único ovo podia custar o equivalente a $100 hoje. O sal valia seu peso em pó de ouro puro. As doenças se espalhavam rapidamente pela falta de higiene. Escorbuto e pneumonia eram sentenças de morte comuns. Mas o jogo e a bebida nunca paravam nos salões. Figuras lendárias caminhavam por aquelas ruas lamacentas, como o jovem escritor Jack London que buscava inspiração, ou o vigarista Soap Smith que comandava o crime. Dizem que o mistério cercava cada nova descoberta. Homens ficavam ricos da noite para o dia, e perdiam tudo em uma mesa de pôquer horas depois. Por baixo do solo congelado, o ouro estava escondido. Era preciso cavar buracos profundos no permafrost, acendendo fogueiras para derreter o chão duro como rocha. Um trabalho escravo realizado sob a escuridão do inverno, enquanto o sol mal aparecia no horizonte gelado. O isolamento era a pior tortura psicológica. Sem notícias do mundo exterior por longos meses. O silêncio do Ártico enlouquecia os mais fracos.
Sussurros de fantasmas e maldições eram comuns nas minas. Acreditava-se que a terra estava cobrando seu preço, pela ganância desenfreada daqueles invasores. No auge da corrida, em 1898, o ouro começou a escassear nos riachos principais. Os retardatários descobriram que não havia mais nada. Milhares de pessoas chegaram tarde demais, depois de terem sacrificado anos de suas vidas. O desespero tomou conta de Dawson City. A glória prometida se transformou em amargura. Então veio o golpe final para a Cidade do Ouro. Em 1899, surgiu uma nova notícia. Ouro havia sido encontrado nas praias de Nome, no Alasca. Em uma única semana, Dawson City ficou vazia. As pessoas abandonaram suas casas e ferramentas, correndo para o próximo sonho, que talvez fosse outra mentira. O que restou em Klondike foram as cicatrizes na terra e as histórias daqueles que nunca voltaram para casa. Estima-se que 100.000 pessoas tentaram a jornada. Apenas 30.000 conseguiram chegar ao destino final, e apenas 4.000 realmente encontraram algum ouro. Desses poucos menos ainda conseguiram manter a fortuna. A maioria voltou para casa mais pobre do que partiu, com o corpo debilitado e a mente assombrada pelo que viram nas passagens de gelo e morte. O ouro de Klondike não era apenas um metal precioso. Era um espelho que revelava a verdadeira natureza humana, mostrando até onde somos capazes de ir por poder. Hoje, as cabanas de Dawson City ainda estão lá, algumas inclinadas pelo degelo do solo, guardando segredos de fortunas enterradas e esquecidas, mistérios que o tempo insiste em não revelar totalmente. Nas noites de aurora boreal, no Yukon, alguns dizem ouvir o som das picaretas no gelo. São os ecos de uma era de loucura e esperança, onde o brilho do ouro cegou a razão de uma geração. O rio continua correndo frio e indiferente, levando consigo as cinzas de sonhos desfeitos e a lembrança de que a maior riqueza talvez nunca estivesse escondida debaixo da terra, mas sim na paz que eles deixaram para trás. A corrida do ouro de Klondike terminou, mas a lenda do inferno branco permanece viva, assombrando os corajosos e os gananciosos, que ousam desafiar a força da natureza, pela promessa de uma vida de realeza. No final, o ouro sempre pertenceu à montanha, e ela o retomou de forma cruel e silenciosa. Esta é a lição deixada pelos fantasmas do Yukon, que o preço da ambição pode ser a própria alma, e que o gelo não perdoa quem busca o que não lhe pertence. Se você caminhar pelas trilhas de Chilkoot hoje, ainda poderá ver pedaços de botas e latas velhas, fragmentos de vidas que se perderam na neve, testemunhas mudas de uma tragédia em escala global. O mistério de Klondike continua nos sussurros do vento, lembrando que a história se repete, sempre que o brilho do ouro ofusca o valor da vida. Estamos chegando ao fim dessa jornada sombria, por um dos capítulos mais intensos da humanidade, um tempo onde o impossível era apenas um obstáculo, e a morte era uma companheira constante de viagem. Nunca subestime o poder de um sonho dourado, nem o peso de uma tonelada de arrependimento. As águas do Yukon ainda guardam segredos profundos, esperando pelo próximo que se atrever a escavar. Mas cuidado com o que você pode encontrar, pois nem tudo que brilha é o que parece, e o custo final pode ser alto demais para pagar. Reflita sobre os homens de 1896 e pergunte se você teria a mesma coragem ou loucura. O passado é um mestre severo e implacável, que nos ensina, através do sofrimento dos outros, que a verdadeira fortuna está em quem somos, e não no que acumulamos em nossos bolsos. Klondike será para sempre o símbolo da luta entre o homem e o ambiente mais hostil da Terra. Um conto de fadas transformado em pesadelo de gelo, onde cada pepita encontrada tinha o gosto do sangue, e cada passo na neve era uma aposta com destino. O brilho amarelado ainda está lá em algum lugar, escondido sob camadas de gelo e tempo, mas o preço para buscá-lo continua o mesmo.
sua sanidade, sua paz e sua própria existência. Fechamos agora este livro de memórias congeladas, esperando que o eco dessas vozes nunca se apague, para que não cometamos os mesmos erros do passado, na busca incessante por um Eldorado que não existe. O mistério permanece e a história continua viva, nas veias da terra e no coração de quem ouve o chamado das montanhas do Yukon, o lugar onde o ouro e a morte caminham juntos pelas estradas desertas do norte selvagem. Agradeço por me acompanhar nesta viagem no tempo, em busca da verdade por trás da febre do ouro. Que este relato sirva de aviso e inspiração sobre os limites da resistência humana e a força indomável do espírito pioneiro, mesmo quando ele caminha rumo ao abismo. Nos vemos na próxima curiosidade histórica, onde o mistério nunca dorme e a verdade espera para ser revelada sob a luz da razão. Até logo, exploradores do desconhecido. Que sua busca seja sempre por sabedoria, o ouro mais valioso que alguém pode possuir, em qualquer tempo ou lugar desse vasto mundo. O fim da trilha chegou para nós hoje, mas a lenda de Klondike é eterna. Se você gostou dessa história épica, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum mistério do passado.